R$ 1.200. Era tudo que Dirceu tinha no bolso quando parou na frente daquela terra abandonada. 5 hectares de areia branca onde nem mato pegava. Todo mundo na região sabia. Ali era a terra que ninguém queria. Mas Dirceu não estava vendo areia que não dava nada. Ele estava vendo a última chance de recuperar sua dignidade, de provar para si mesmo que seu conhecimento valia alguma coisa. E o que brotou daquela terra seca acabou valendo mais do que qualquer um imaginou. Dirceu ajoelhou na terra vermelha, pegou um punhado de solo úmido e cheirou fundo. Os outros peões da fazenda Boa Vista já tinham ido embora fazia tempo, mas ele ficou, sempre ficava. Não porque gostasse de trabalhar de graça, mas porque a terra falava com ele de um jeito que não falava com mais ninguém. Ele esfregou o solo entre os dedos, argiloso demais, compactado. Se chovesse forte, ia encharcar e sufocar as raízes do café novo que Durval Monteiro, o dono, tinha mandado plantar na semana passada. Dirceu balançou a cabeça. Aquilo ia dar problema. Ele já tinha visto esse filme antes. 3 anos atrás, foi Dirceu quem salvou a plantação inteira quando uma praga de broca começou a se espalhar. Enquanto o agrônomo contratado ficava de blá 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 sobre defensivo importado, Dirceu simplesmente observou o padrão de ataque, isolou as áreas infectadas e sugeriu rotação de cultura nas bordas. Funcionou. A produtividade aumentou 30% naquele ano. Durval agradeceu na frente de todo mundo? Não. Bateu nas costas do homem de jaleco. Dirceu ganhou R$ 100 a mais no fim do mês. Discretamente, sem nome citado. Mas Dirceu não ligava tanto. Ele gostava de ver a plantação crescer saudável. Era como se as plantas fossem suas filhas. Ele não precisava de medalha para cuidar delas. Tinha um caderno surrado onde anotava tudo com letra travada, demorada, datas, clima, resultados, desenhos simples de folhas doentes, padrões de chuva. A porteira da fazenda rangeu. Dirceu levantou a cabeça e viu a caminhonete importada de Durval levantando poeira na estrada. Não vinha sozinho. Do lado do carona, um rapaz de óculos escuros e camisa social arregaçada, tipo que nunca sujou a mão na vida. Vinícius Monteiro, o filho. Dirceu tinha ouvido os rumores na semana passada. Vinícius tinha acabado de se formar em agronomia numa universidade particular caríssima lá da capital. Durval não parava de se gabar no boteco. Meu filho vai modernizar essa fazenda, vai trazer tecnologia de ponta, coisa de primeiro mundo. A caminhonete parou perto de onde Dirceu estava. Durval desceu com um sorriso largo, peito estufado de orgulho. Vinícius desceu do outro lado, olhou em volta com cara de quem estava avaliando uma propriedade inferior. Dirceu, vem cá que eu quero te apresentar meu filho. Durval acenou animado. Dirceu limpou a mão suja de terra na calça e se aproximou. Estendeu a mão para o rapaz. Prazer, moço. Vinícius apertou a mão dele com desinteresse, como quem não quer assunto. Oi! Durval não percebeu a frieza. Estava ocupado demais apontando para a plantação, gesticulando largo, explicando os planos. A ideia do Vinícius é modernizar tudo aqui. Monocultura de soja, maquinário pesado, produtos de última geração, coisa que dá resultado rápido, entende? Esse negócio de ficar misturando cultura, plantando leguminosa, essas coisas de velho, acabou. Dirceu sentiu o estômago apertar. Monocultura naquela terra argilosa? Produtos sem rotação de solo? Aquilo ia acabar com a fazenda em 2 anos. Ele respirou fundo, não queria criar problema, mas também não conseguia ficar quieto vendo a fazenda que ele ajudou a salvar 3 vezes ser destruída por prepotência. Seu Durval, com todo respeito, Dirceu começou devagar, escolhendo as palavras. Essa terra aqui é muito argilosa. Se o senhor compactar ela com máquina pesada e não fizer rotação, ela vai ficar dura feito cimento.
E o defensivo pesado corre com os bichinhos bons do solo. Eu acho que... Você acha? Vinícius cortou, virando para Dirceu com uma sobrancelha erguida. Você estudou quanto tempo para achar isso? O silêncio caiu pesado. Dirceu engoliu seco. Eu trabalho nessa terra faz 6 anos. Eu sei como ela se comporta. Ah, você sabe. Vinícius deu uma risadinha curta, virando para Durval. Pai, é sério isso? Você vai deixar um peão questionar projeto de agronomia baseado em pesquisa científica? Durval franziu a testa. Olhou para Dirceu. Depois para o filho. Dirceu viu o exato momento em que o patrão escolheu de que lado ficar. Dirceu, eu entendo que você tem boa vontade. Durval falou num tom que tentava ser gentil, mas soava condescendente. Mas o Vinícius estudou isso profissionalmente. Ele sabe o que está fazendo. Respeita a formação do menino, rapaz. Vinícius cruzou os braços, satisfeito. Dirceu sentiu o rosto esquentar. Não de raiva, de injustiça. Ele tinha salvado aquela fazenda 3 vezes. Tinha aumentado a produtividade. Tinha evitado prejuízos enormes. E agora estava sendo tratado como criança teimosa por sugerir cautela. Sim, senhor. Dirceu baixou a cabeça. Desculpa. Eu só queria ajudar. Eu sei. Durval deu um tapinha no ombro dele, distraído, já voltando a atenção para o filho. Mas deixa o Vinícius trabalhar agora. Vai ser bom para todo mundo. Nos dias seguintes, Vinícius começou a dar ordens. Máquinas pesadas chegaram. O solo foi revolvido fundo, compactado, preparado para a monocultura. Dirceu via tudo de longe, quieto, sentindo o coração apertar a cada decisão errada. Até que numa manhã, João, outro peão, chegou perto dele no intervalo. O patrãozinho tá dizendo que você anda espalhando conversa ruim sobre o trabalho dele. Dirceu gelou. Que conversa? Eu não falei nada com ninguém. Pois ele falou pro Durval que você tá minando a autoridade dele, que tá botando minhoca na cabeça dos outros funcionários. Dirceu sentiu o chão sumir debaixo dos pés. 2 horas depois, Durval chamou ele no escritório. E quando Dirceu entrou naquela sala, viu o rosto fechado do patrão e soube. Sua vida estava prestes a virar do avesso. Durval estava sentado atrás da mesa de madeira maciça, dedos entrelaçados, maxilar travado. Vinícius estava encostado na parede ao lado, braços cruzados, com aquele sorrisinho de canto de boca que Dirceu já estava aprendendo a odiar. Senta! Durval apontou para a cadeira de plástico na frente da mesa. Dirceu sentou devagar, mãos suadas. O escritório cheirava a couro e café velho. Dirceu! Durval começou, e pelo tom Dirceu soube que não tinha volta. Você é um bom trabalhador. Sempre foi. Mas eu estou ouvindo umas coisas que não estão me agradando. Seu Durval, se é sobre o que eu falei outro dia, Não é só sobre o que você falou. Durval cortou seco. É sobre o que você anda espalhando. Vinícius se adiantou. Então por que o Zé Antônio veio me perguntar se a monocultura ia acabar com o solo? Por que o Toninho falou que você disse que isso não ia dar certo? Dirceu sentiu o sangue ferver. Eu nunca falei isso. Você tá chamando meu filho de mentiroso? A voz de Durval subiu um tom. Dirceu travou. Olhou de um para o outro. Percebeu, tarde demais, que aquilo era uma armadilha já montada. Sabe qual é o problema, Dirceu? Vinícius deu 2 passos na direção dele. Você acha que sabe mais que todo mundo? Você está minando minha autoridade, e isso não vai rolar. Dirceu olhou para o Durval procurando algum sinal de dúvida. Mas o patrão tinha o rosto fechado, decidido. Seu Durval... Dirceu tentou uma última vez, voz tremendo. Faz 6 anos que eu trabalho aqui. O senhor lembra quando a broca atacou? Quem salvou a plantação? E eu te paguei por isso. Durval bateu a mão na mesa. Ninguém aqui te deve nada, rapaz. Agora eu tenho um filho formado querendo modernizar essa fazenda e você fica aí com conversa de velho. Isso não serve mais.
Mas, seu Durval... Chega! Durval levantou da cadeira. Gente que cria conflito não serve aqui. Pega suas coisas e sai. Hoje. O silêncio que caiu foi ensurdecedor. Dirceu ficou paralisado. 6 anos. Salvou a fazenda 3 vezes e estava sendo descartado como se nunca tivesse feito nada ali. O senhor tá me mandando embora? Tô. Durval virou de costas. E não adianta discutir. A gente encerra por aqui. Pega o que é seu e vai. Dirceu sentiu as pernas bambas quando se levantou. Olhou para Vinícius, que estava com aquele sorrisinho satisfeito. A terra não esquece. Dirceu falou baixo, mas firme. Vinícius deu risada. Ah, é? Pode ir, amigão. Dirceu saiu daquele escritório com a visão embaçada. Não de lágrima. Ele não ia dar esse gosto, mas de raiva pura, misturada com decepção. Ele foi até o quartinho nos fundos da fazenda, onde guardava suas coisas. Pegou a mochila surrada, enfiou as 3 mudas de roupa, o caderno de anotações sobre plantio, a foto da mãe. Contou o dinheiro guardado no fundo. R$ 1.200. 6 anos de trabalho duro. Isso era tudo que ele tinha no mundo. Quando passou pela porteira da fazenda pela última vez, alguns peões olharam de longe, em silêncio. Ninguém se aproximou. Eles tinham medo de perder o emprego também. Na semana seguinte, Dirceu bateu em todas as fazendas da região. Fazenda São José? Não tô contratando. Fazenda Santa Cruz? Já tem gente suficiente. Sítio Água Limpa? Você não é aquele que foi expulso da Boa Vista por insubordinação? A notícia tinha se espalhado. Durval tinha contado a versão dele para todo mundo. Tive que mandar o Dirceu embora. Tava boicotando o trabalho do meu filho, enchendo a cabeça dos outros. Encrenqueiro. Ninguém queria contratar alguém rotulado como problemático. Dirceu passou 3 semanas dormindo no sofá do primo Reinaldo, num barraco de 2 cômodos. Fazia bico em construção, carregando tijolo, misturando massa, quebrando parede. Trabalho que doía nas costas e pagava R$ 50 por dia, quando tinha. Quando não tinha, passava a noite no aperto. Numa tarde de sexta, voltando de mais uma entrevista frustrada, Dirceu parou no ponto de ônibus. Estava cansado, derrotado, pensando em ir para a capital tentar a sorte como servente. Esquecer terra, esquecer plantação, esquecer tudo. Foi quando ele viu a placa. Velha, torta, meio caindo, pregada num poste na beira da estrada de terra. Letras desbotadas. Vende-se 5 hectares, 1.200. Dirceu conhecia aquele lugar. Todo mundo conhecia. O Areião do Chico. 5 hectares de terra desacreditada. Solo arenoso, branco feito sal, onde nada nunca cresceu. O velho Chico tinha tentado plantar eucalipto, nada vingou. Tentou milho, também não deu certo. Tentou até mandioca, e tudo secou. O terreno ficava inclinado, tomava sol direto o dia inteiro, sem sombra, sem água por perto. O pior pedaço de terra da região. Todo mundo sabia. Ali nada vingava. Mas alguma coisa no peito de Dirceu apertou. Ele olhou para a placa de novo. R$ 1.200. Exatamente o que ele ainda tinha guardado. Uma voz na cabeça dele gritou: "Você tá louco? Vai gastar tudo numa terra que não presta?" Mas outra voz, mais baixa, mais insistente, sussurrou: "E se não for?" Dirceu pegou o celular velho e digitou o número da placa. 3 toques depois, uma voz cansada atendeu. "Alô? Boa tarde. É sobre a terra à venda. Ainda está disponível?" Do outro lado, o homem deu uma risada de alívio. "Tá sim. Graças a Deus alguém se interessou. Quando você quer ver?" Dirceu olhou para o céu, para o relógio, para o celular. Agora, o dono da terra se chamava Osvaldo, um senhor de 60 e poucos anos que herdou o Areião do Chico de um tio e nunca quis nem pisar lá. Quando Dirceu chegou no local combinado, um bar velho na beira da estrada, o homem já estava esperando com um maço de documentos amarelados debaixo do braço. "Você tem certeza que quer ver aquela terra?"
Osvaldo perguntou antes mesmo de apertar a mão de Dirceu. Porque eu vou ser honesto com você, rapaz. Aquilo lá não presta. Meu tio tentou plantar tudo que é tipo de coisa. Nada veio, é dinheiro jogado fora. Dirceu assentiu. Eu sei, mas eu quero ver mesmo assim. Osvaldo deu de ombros e apontou para a picape velha estacionada. Então bora, mas não diga que eu não avisei. A estrada de terra era esburacada, cheia de pedra solta. Depois de 15 minutos, chacoalhando no banco da picape, Osvaldo parou na frente de uma porteira caída, meio comida de cupim. É aqui. Dirceu desceu do carro e parou. A visão na frente dele era desoladora. 5 hectares de areia branca, quase parecendo sal grosso espalhado no chão. Tocos de eucalipto morto ainda fincados na terra, pretos, retorcidos como esqueletos de árvore. O terreno subia em declive suave, completamente exposto ao sol inclemente da tarde. Não tinha uma sombra, não tinha um verde, não tinha vida. Tá vendo? Osvaldo apontou com a mão aberta. Terra onde nada vinga. Meu tio gastou uma fortuna tentando fazer alguma coisa vingar. Eucalipto, milho, mandioca, nada vingou. A terra é seca demais, pobre demais, quente demais. Não tem salvação. Mas Dirceu não estava ouvindo. Ele estava observando. Caminhou devagar pelo terreno, pisando na areia fofa, sentindo a textura embaixo das botas. Ajoelhou, pegou um punhado de solo e deixou escorrer entre os dedos. Arenoso. Drenagem perfeita, não compacta. Respira. Levantou o rosto para o sol. 4 da tarde e o calor ainda era forte. Aquele terreno pegava sol direto das 6 da manhã até às 6 da tarde. 12 horas de luz plena. A maioria das plantações precisava de sombra, de proteção. Mas algumas plantas precisavam exatamente disso. Ele olhou a inclinação do terreno. Subia num ângulo de uns 15 graus. Perfeito para captar água da chuva se ele cavasse trincheiras em curva de nível. A água desceria devagar, encharcando o solo aos poucos, sem arrastar a terra. E então Dirceu lembrou. 3 anos atrás, no intervalo de almoço na fazenda Boa Vista, ele tinha achado um panfleto amassado no banco da caminhonete de um fornecedor. Pimenta Biquinho, a nova febre gourmet. O texto falava sobre uma variedade de pimenta suave, quase adocicada, que estava vendendo por preços altíssimos em restaurantes das capitais. A planta precisava de 3 coisas específicas: muito sol, solo arenoso bem drenado e pouca água. Exatamente o oposto do que qualquer agricultor tradicional buscaria. Dirceu tinha guardado aquele panfleto no caderno de anotações. Nunca imaginou que ia usar. Quanto mesmo o senhor está pedindo? Dirceu perguntou, ainda de cócoras no chão. 1.200, Osvaldo respondeu. Mas olha, eu aceito negociar. R$1.000 tá bom. Eu só quero me livrar disso aqui. Dirceu ficou em silêncio por um longo momento. R$1.000 era quase tudo o que ele tinha. Se gastasse isso, ia ficar com R$200 no bolso e uma terra que todo mundo considerava inútil. Sem dinheiro para comer, sem dinheiro para voltar atrás. Se o senhor aceitar 1.000, Dirceu disse devagar, eu fecho agora. Osvaldo arregalou os olhos. Rapaz, você está falando sério? Você viu essa terra? Não nasce nada aqui. Isso é... Eu sei o que é. Dirceu interrompeu, se levantando e olhando direto nos olhos do homem. E eu quero comprar. Osvaldo balançou a cabeça incrédulo, mas pegou os papéis debaixo do braço. Tá bom. Se é isso que você quer, vamos no cartório segunda-feira cedo. Traz o dinheiro e a gente assina. Dirceu passou o fim de semana inteiro no barraco do primo Reinaldo sem conseguir dormir direito. Cada vez que fechava os olhos, via aquela terra branca, seca, morta e ouvia a voz de todo mundo dizendo que ele era louco. Dirceu, pelo amor de Deus, Reinaldo tentou convencê-lo no sábado de manhã.
Aquela terra não presta. Todo mundo sabe disso. Vende ela antes de comprar. Pega esse dinheiro e vai embora para a capital. Arruma um emprego de verdade. Mas Dirceu não conseguia. Alguma coisa dentro dele, mais forte que o medo, mais forte que a lógica, dizia que aquilo ia funcionar. Segunda-feira, 8 da manhã, Dirceu estava na porta do cartório com um envelope contendo R$ 1.000 em notas amassadas. Osvaldo chegou 15 minutos depois, ainda meio desconfiado. A escritura foi assinada em 20 minutos. O tabelião explicou as cláusulas, apontando cada linha. Dirceu ouvia atento, mas quando chegou a hora de assinar, ele pegou a caneta e escreveu devagar, letra por letra, o nome completo. A mão tremia. Algumas letras saíram tortas, mas era dele. Quando o tabelião carimbou o documento e entregou a cópia para Dirceu, Osvaldo deu um suspiro de alívio. Agora é seu, rapaz, e que Deus te ajude. Dirceu saiu do cartório com a escritura na mão e R$ 200 no bolso. Tudo que ele tinha no mundo agora cabia numa mochila surrada e num pedaço de papel que dizia que ele era dono de 5 hectares de terra desacreditada. Ele voltou para o Areião naquela mesma tarde, dessa vez a pé, porque não tinha dinheiro nem para passagem de ônibus de volta. Levou quase 2 horas de caminhada debaixo do sol. Quando chegou, parou na frente da porteira caída e olhou aquela imensidão branca. Todo mundo achava que ele era louco. Todo mundo achava que ele tinha jogado a vida fora. E talvez estivessem certos, mas Dirceu não via fracasso, ele via oportunidade. Tirou a mochila das costas, pegou o caderno surrado e abriu na página onde tinha colado o panfleto velho sobre pimenta biquinho. Leu de novo. Planta que prospera em condições adversas. Solo arenoso, alta luminosidade, baixa necessidade hídrica. Fechou o caderno e olhou de novo para o terreno. Naquela noite, Dirceu dormiu pela primeira vez no que era oficialmente dele. Esticou uma lona velha entre 2 tocos de eucalipto morto e se enrolou num cobertor fino. O chão era duro, o vento frio cortava, e ele ouvia o barulho de bicho no mato ao redor. Mas pela primeira vez em semanas, desde que foi expulso da fazenda Boa Vista, Dirceu dormiu em paz, porque agora ele tinha um plano, e ninguém podia tirar isso dele. Dirceu acordou com o sol batendo direto no rosto. 5:30 da manhã. O corpo doía inteiro. Dormir no chão duro cobrava seu preço, mas ele se levantou, sacudiu a poeira da roupa e olhou em volta. Tinha trabalho a fazer. Com os R$ 200 que sobraram, ele foi até a cidade. Comprou o essencial. Um saco de sementes de pimenta biquinho de um fornecedor pequeno que aceitou vender fiado o restante que ele precisaria depois, 5 quilos de calcário para corrigir o pH do solo e uma enxada nova. Gastou R$ 170. Ficou com 30 no bolso. Rapaz, você tem certeza que quer plantar pimenta naquela terra? O fornecedor perguntou, franzindo a testa. Aquilo lá é o Areião do Chico. Não nasce nem capim bravo. Eu sei, Dirceu respondeu pegando as sacolas. Mas todo solo tem seu segredo. Só precisa descobrir. O fornecedor balançou a cabeça. Tá bom, mas quando você precisar de mais semente, me procura. Eu faço um preço bom para quem está começando, mesmo sabendo que não vai dar certo. Dirceu não respondeu. Só agradeceu e voltou para a terra. O primeiro dia de trabalho começou com ele estudando o terreno. Caminhou os 5 hectares inteiros, lendo cada curva, cada declive como quem lê um mapa antigo. A inclinação contava uma história. Se ele cavasse em curva de nível, cada gota de chuva ia ser aproveitada. Começou a cavar. 14 horas por dia, todo dia, debaixo do sol escaldante. A enxada subia e descia, abrindo sulcos na areia branca. As mãos de Dirceu, já calejadas de anos de trabalho, começaram a sangrar. Ele enrolava pano velho nos dedos e continuava. Sem dinheiro para contratar ninguém.
Não tinha dinheiro nem para comer direito. Comprava farinha e ovo com os R$ 30 que restaram. Fazia uma farofa simples que durava 3 dias. Quando o dinheiro acabou, começou a pedir resto de feira. Legume murcho, fruta amassada, que o feirante ia jogar fora mesmo. E o Dirceu tá pedindo resto de feira. Um rapaz comentou alto na feira, e os outros deram risada. Dirceu fingiu que não ouviu. Pegou os tomates murchos, agradeceu e foi embora. A terra não perdoa pressa, e ele era determinação. No boteco da cidade, a piada virou rotina. Toda sexta à noite, alguém soltava. E aí, o Dirceu já colheu a areia dele? Deve estar plantando vento agora. Risadas. Até Reinaldo, o primo que o acolheu, começou a evitar o assunto. Numa tarde de domingo, quando Dirceu apareceu no barraco só para tomar banho, Reinaldo sentou do lado dele com cara pesada. Dirceu, eu não quero ser chato, mas até quando você vai insistir nisso? Faz 1 mês que você tá lá naquela terra. Você tá cada dia mais magro, mais queimado, mais acabado. E para quê? Para plantar numa terra que não dá nada? Dirceu olhou para o primo. Podia ver a preocupação genuína no rosto dele. Só mais um pouco, Reinaldo. Eu tô quase terminando as trincheiras. Quando vier a primeira chuva, você vai ver. E se não der certo? Dirceu não respondeu, porque ele mesmo não sabia. Enquanto Dirceu cavava trincheiras sozinho no areião, a fazenda Boa Vista começava a mostrar os primeiros sinais de problema. A monocultura de soja que Vinícius plantou estava crescendo, mas o solo estava diferente. Mais duro, mais compactado. As máquinas pesadas tinham esmagado a terra de um jeito que ela não conseguia mais respirar. Durval chamou um consultor de uma empresa de agrotóxicos. O homem olhou o solo, fez uns testes e balançou a cabeça. O solo está começando a dar sinais de exaustão. Vocês vão precisar aumentar a dose de fertilizante químico e aplicar defensivo mais forte para controlar as pragas que vão aparecer. Mais defensivo? Durval franziu a testa. Isso não vai prejudicar a produção? Não se você fizer do jeito certo, o consultor garantiu. Confia no processo. Vinícius, ao lado do pai, concordou imediatamente. É isso mesmo. Produção moderna exige insumo moderno. Vamos fazer. Mas lá no fundo, Durval começou a sentir uma pontinha de dúvida. Lembrou do dia em que Dirceu tinha alertado sobre compactação do solo, sobre acabar com os micro-organismos. Na época pareceu ameaça ao orgulho do filho. Agora, ele sacudiu a cabeça. Não, o menino estudou. Ele sabe o que está fazendo. De volta ao areião, Dirceu finalmente terminou a rede de trincheiras. Levou 42 dias de trabalho braçal puro. Seu corpo estava esquelético. Ele tinha perdido quase 10 quilos. Mas quando ele olhou para aquelas trincheiras escavadas em curva perfeita, sentiu um orgulho estranho no peito. Agora faltava enriquecer o solo. Sem dinheiro para adubo, ele fez o que sempre fez, improvisou. Foi até currais abandonados nos arredores e recolheu esterco velho, seco, que ninguém queria. Carregou sacola por sacola nas costas, caminhando quilômetros. Misturou o esterco com restos de feira que ele pedia, fez compostagem artesanal. Plantou leucena nas bordas do terreno, uma leguminosa que fixa nitrogênio no solo e melhora a terra naturalmente. E todo dia ele regava as primeiras mudas de pimenta com água que carregava em galão velho, balde por balde, de um córrego a 500 metros dali. 103 dias depois de comprar a terra, veio a primeira chuva forte. Dirceu estava deitado embaixo da lona quando ouviu o barulho das gotas batendo. Levantou num pulo e saiu correndo, descalço, para ver.
A chuva caía grossa, firme, e a água, em vez de escorrer direto morro abaixo levando a terra, estava sendo captada pelas trincheiras, enchendo devagar, infiltrando no solo arenoso, criando bolsões de umidade. Dirceu abriu os braços e virou o rosto para o céu, deixando a chuva molhar ele inteiro. Estava funcionando. Mas o teste de fogo ainda estava por vir, porque 3 semanas depois da chuva veio a seca. 30 dias sem uma gota d'água caindo do céu. O sol inclemente voltou a rachar a terra. As fazendas ao redor, dependentes de irrigação constante, começaram a ver suas lavouras murcharem. Durval teve que ligar o sistema de irrigação na fazenda Boa Vista no máximo, gastando uma fortuna em energia elétrica. E no areião do Chico? As pimenteiras de Dirceu, plantadas em solo que drenava, mas retinha a umidade nas trincheiras, adaptadas ao estresse hídrico, continuaram de pé. Não cresceram rápido, mas não morreram. Quando a chuva voltou, elas explodiram em crescimento. Dirceu estava agachado no meio da plantação, arrancando matinho invasor, quando ouviu o barulho de motor. Levantou a cabeça e viu uma caminhonete parada na estrada, do outro lado da porteira caída. Uma caminhonete que ele conhecia bem, era a de Durval. O dono da fazenda Boa Vista estava sentado no volante, olhando em silêncio para aquelas fileiras de pimenteiras verdes, organizadas, vivas, crescendo onde antes só tinha areia seca e tocos. Dirceu sentiu o coração acelerar. Raiva, medo, ansiedade, tudo misturado. Mas ele não se moveu. Simplesmente ficou ali, de pé no meio da plantação, encarando a caminhonete. Por quase 10 minutos, Durval ficou ali, parado, apenas olhando. Então ele deu ré e foi embora. Não houve conversa, não houve confronto, mas houve reconhecimento. E Dirceu soube, a virada estava começando. 8 meses depois de comprar a terra abandonada, Dirceu acordou e viu o que estava esperando. As pimenteiras estavam carregadas de frutos. Pequenos, perfeitos, no formato de sino característico da pimenta biquinho. Verde claro brilhante, textura firme. Ele pegou uma, mordeu a ponta. O sabor era suave, levemente adocicado, sem ardência. Exatamente como o panfleto descrevia. Ele tinha conseguido. Dirceu passou 3 dias colhendo sozinho, enchendo caixotes improvisados. No final, tinha 2.000 quilos. 2.000 quilos de produto perfeito, colhido de uma terra onde todo mundo jurava que nada cresceria. Mas agora vinha a parte mais difícil: vender. Ele pegou uma amostra, 2 quilos das melhores pimentas, e foi até a cidade vizinha. Tinha ouvido falar de um restaurante novo, um lugar mais chique que os donos tinham vindo da capital. O nome era Tempero da Terra. Dirceu chegou lá no meio da tarde, suado, com a mochila nas costas e a sacola de pimentas na mão. A recepcionista olhou para ele de cima a baixo, roupa surrada, botas sujas de terra, e franziu o nariz. Posso ajudar? Eu queria falar com o chefe. Tenho um produto para mostrar. O chefe não atende fornecedor sem agendamento. Por favor, moça, é só 5 minutos. Que produto é esse? Uma voz cortou atrás dela. Um homem de uns 40 anos, com um avental branco manchado de molho, tinha saído da cozinha. Cabelo grisalho, óculos redondos. Pimenta biquinho, senhor. Colheita fresca. O chefe arqueou uma sobrancelha. Pimenta biquinho? Aqui da região? Sim, senhor. Mostra. Dirceu abriu a sacola. O chefe pegou uma pimenta, examinou contra a luz, apertou de leve. Mordeu a ponta, mastigou devagar. O silêncio durou 5 segundos, que pareceram 5 horas. De onde você tirou isso? Eu plantei, senhor. Você plantou? O chefe repetiu incrédulo. Pimenta biquinho de qualidade gourmet, aqui no interior. Sim, senhor. O chefe olhou para ele, depois para a pimenta. A textura está perfeita, o sabor é limpo, o tamanho é uniforme. Você tem quanto disso? 2.000 quilos. 2.000! O chefe arregalou os olhos. Rapaz, eu pago R$ 14 o quilo.
Quanto você tem disponível agora? Dirceu sentiu as pernas bambas. R$ 14 o quilo. 2.000 quilos. R$ 28.000. Eu tenho tudo. Os 2.000 quilos. Traz tudo segunda-feira. Eu compro na hora. O chefe estendeu a mão. E se a próxima safra vier nessa qualidade, a gente fecha contrato fixo. Dirceu apertou a mão dele, tentando não deixar a emoção transbordar. Obrigado, senhor. Quando Dirceu saiu do restaurante e virou a esquina, ele encostou na parede e respirou fundo. As mãos tremiam. R$ 28.000 em uma safra. Mais dinheiro do que ele ganhou em 6 anos na Fazenda Boa Vista. Segunda-feira cedo, Dirceu alugou uma caminhonete velha e carregou as 2.000 quilos de pimenta. Quando chegou no restaurante, o chefe já estava esperando. Pesaram tudo, conferiram a qualidade e o chefe assinou um cheque ali na hora. R$ 28.000. Dirceu ficou olhando para o cheque ainda sem acreditar. Aquele pedaço de papel valia mais que tudo que ele tinha acumulado na vida inteira. Como você conseguiu fazer isso? O chefe perguntou. Ninguém nunca tentou plantar biquinho aqui. Dirceu deu um sorriso cansado. Eu descobri o que a terra precisava e trabalhei com ela, não contra ela. A notícia se espalhou como fogo em mato seco. O Dirceu, que foi expulso da Boa Vista, vendeu pimenta por 14 conto o quilo. Não é possível. Aquela terra era o areião do Chico, pois nasceu e ele vendeu tudo. No boteco, as piadas pararam. No lugar delas, veio o silêncio constrangido. Os mesmos homens que zombavam de Dirceu agora desviavam o olhar quando ele passava. Reinaldo, o primo, apareceu no areião com um sorriso de orelha a orelha. É verdade que você vendeu por 28.000? 28, Dirceu corrigiu. Reinaldo abraçou ele apertado. Eu sabia que você ia conseguir. Com o dinheiro da primeira safra, Dirceu não se empolou. Gastou metade comprando um sistema de irrigação básico, mangueiras, aspersores, uma bomba elétrica pequena. Construiu um galpão simples para armazenamento, cercou o terreno com arame, comprou ferramentas de verdade. E o resto? Guardou. Ele também pagou o fornecedor de sementes que tinha vendido fiado. O homem ficou tão surpreso que deu desconto na próxima compra. 3 meses depois, Dirceu estava preparando o solo para a segunda safra, quando ouviu vozes na porteira. 3 homens descendo de um carro. Um deles era dono de uma rede de mercados orgânicos. Dirceu, meu nome é Alberto. Vim ver se você tem interesse em fechar fornecimento fixo com a gente. Fornecimento fixo? Isso. A gente compra tudo que você produzir. R$ 18 o quilo. Contrato de 1 ano. R$ 18. 3 a mais que o chefe pagou. Dirceu fechou com eles na mesma semana. 2 restaurantes a mais também fizeram contato. De repente, todo mundo queria a pimenta biquinho do areião do Chico. A terra que ninguém queria tinha virado mina de ouro. E Dirceu, aquele que ninguém ouvia, estava provando que conhecimento verdadeiro não vinha de diploma. Vinha de observar, testar e ter coragem de apostar no improvável. Mas a melhor parte ainda estava por vir. A Fazenda Boa Vista estava em crise. Durval convocou uma reunião fechada num sábado de manhã com os 3 principais investidores da propriedade. A sala de reuniões, que sempre cheirava a café fresco e confiança, agora estava pesada de tensão. Cavalheiros, Durval começou, evitando olhar direto nos olhos de ninguém. Eu preciso ser honesto com vocês. Este ano, pela primeira vez em 15 anos, nós vamos ter prejuízo. O silêncio que caiu foi mortal. Como assim prejuízo? Um dos investidores, um empresário chamado Augusto, bateu a mão na mesa. Você disse que a modernização ia aumentar a produção. Durval respirou fundo. A produção até aumentou no primeiro semestre, mas o solo, ele degradou mais rápido do que esperávamos. Tivemos que dobrar o gasto com fertilizante químico, triplicar o defensivo.
A compactação do terreno prejudicou a drenagem. Perdemos 20% da safra por encharcamento nas últimas chuvas. E o Vinícius? Outro investidor perguntou. Cadê seu filho que ia revolucionar tudo? Durval olhou para baixo. Ele pediu para sair. Voltou para a capital. Arrumou emprego numa loja de insumos. A vergonha no rosto de Durval era visível. Ele tinha apostado todas as fichas no filho. Tinha ignorado os avisos. E agora estava pagando o preço. Quanto é o prejuízo? Augusto perguntou. 230 mil reais. Alguém soltou um palavrão baixo. E tem mais. Durval continuou, a voz quase sumindo. Vamos precisar vender parte da propriedade para cobrir as dívidas com fornecedores. Uns 20 hectares. A reunião terminou em silêncio. Os investidores saíram um por um, sem olhar para trás. Durval ficou sozinho naquela sala, olhando para as paredes cheias de fotos de safras recordes dos anos anteriores. Como ele tinha chegado ali? E então ele lembrou. Lembrou do dia em que expulsou Dirceu. Lembrou da cara de derrota do rapaz quando saiu do escritório. Lembrou dos avisos que ele deu sobre compactação, sobre solo, sobre respeitar a terra. Lembrou e sentiu um peso no peito que não conseguia tirar. Naquela tarde, sem falar com ninguém, Durval entrou na caminhonete e dirigiu. Não tinha destino certo. Só precisava sair dali. E, sem perceber, acabou pegando a estrada que levava para o Areião do Chico. Quando viu a porteira, agora nova, com placa escrita Sítio Vale Verde, ele quase passou direto, mas o pé pisou no freio sozinho. Estacionou na beira da estrada e olhou. A transformação era impossível de ignorar. Onde antes só tinha areia branca e tocos de eucalipto morto, agora tinha fileiras organizadas de pimenteiras verdes, viçosas, carregadas de frutos. Um galpão novo com telhado de zinco brilhando ao sol, cerca de arame novo, sistema de irrigação funcionando. E lá no fundo, Dirceu, mais forte, mais cheio que antes, orientando 2 rapazes jovens sobre poda. Durval ficou ali, parado, mãos no volante, apenas olhando. Dirceu tinha conseguido fazer crescer vida numa terra improdutiva. E ele, Durval, com recursos infinitamente maiores, tinha destruído uma fazenda fértil. A ironia doía. Ele pensou em descer, em ir até lá, em pedir desculpas. Mas o orgulho travou a mão na maçaneta. O que ele ia dizer? Desculpa por te expulsar injustamente. Desculpa por duvidar de você. Desculpa por escolher meu filho prepotente em vez de ouvir quem realmente entendia da terra. As palavras pareciam pequenas demais para consertar o estrago. Dirceu levantou a cabeça e viu a caminhonete. Reconheceu. Por um momento, os dois se olharam através da distância. Durval dentro do carro, Dirceu de pé na plantação. Não houve gesto, não houve aceno, só aquele olhar. E então Durval deu ré e foi embora. 6 meses depois, Dirceu colheu a segunda safra. 3.500 quilos. A qualidade era ainda melhor. Ele tinha aprendido o ponto exato de colheita, o manejo perfeito de poda. Vendeu tudo a R$18 o quilo, 63 mil reais em uma safra. Com o lucro, ele comprou mais 2 hectares ao lado. Contratou mais um funcionário. Começou a dar consultoria remunerada para pequenos agricultores da região que queriam diversificar culturas. Como você faz para a terra dar tão bem? Um produtor perguntou durante uma visita. Dirceu sorriu. Eu não luto contra o solo. Eu observo o que ele quer ser e ajudo ele a chegar lá. O nome de Dirceu começou a circular. Aquele rapaz que transformou o Areião. O menino que plantou ouro na areia. O homem que provou no resultado. No boteco não tinha mais piada. Tinha respeito. E na fazenda Boa Vista? Num domingo de manhã, 14 meses depois da expulsão, Durval apareceu de novo. Dessa vez, ele desceu da caminhonete.
Dirceu estava regando as mudas novas quando viu o antigo patrão se aproximar, chapéu na mão, passos lentos. Eles ficaram frente a frente pela primeira vez desde aquele dia no escritório. Durval olhou para as pimenteiras, para o galpão novo, para a cisterna que Dirceu construiu. Respirou fundo. Eu vim perguntar. A voz saiu rouca, diferente da voz autoritária que Dirceu lembrava. Como você fez isso? Dirceu poderia ser cruel, poderia jogar na cara tudo o que aconteceu, poderia devolver cada palavra, mas quando olhou para o rosto daquele homem, cabelo mais grisalho, ombros mais curvados, olhos cansados, ele só sentiu pena. Do mesmo jeito que eu falei que tinha que fazer lá na fazenda, seu Durval. Dirceu respondeu calmo, observando o que o solo pedia, trabalhando junto com ele. Durval balançou a cabeça, olhos no chão. A gente devia ter ouvido você. Não era pedido de desculpa. Não era oferta de emprego. Era só reconhecimento cru, tardio, doloroso. É, Dirceu concordou. Devia. Durval ficou mais um minuto ali, sem saber o que dizer. Então virou e foi embora. Dirceu ficou parado, vendo a caminhonete sumir na poeira da estrada. Não sentiu vitória, não sentiu raiva, sentiu apenas que o ciclo tinha se fechado. O jogo tinha virado completamente. E agora, a história de Dirceu estava apenas começando. 1 ano e meio depois de ser expulso da Fazenda Boa Vista, com apenas R$ 1.200 no bolso, Dirceu estava sentado na varanda do pequeno escritório que construiu no sítio Vale Verde, tomando café e olhando a plantação. 7 hectares, 3 funcionários fixos, 5.000 quilos por safra, contratos com 8 restaurantes e 3 redes de mercados orgânicos. O telefone tocou. Era uma cooperativa querendo consultoria para 12 famílias. 1 ano e meio atrás, vivia no improviso. Agora estava ensinando outros. No boteco da cidade, os mesmos homens que zombavam agora o cumprimentavam com respeito. E aí, Dirceu, se puder dar uma olhada no meu terreno, pode marcar. O respeito não veio de diploma, veio de resultado. 3 meses depois, Dirceu estava ensinando compostagem quando viu a caminhonete de Durval. Desta vez, ele desceu. Caminhou devagar até a porteira. Dirceu, eu vim ver de perto. A voz era diferente, sem arrogância. Posso entrar? Pode. Caminharam pela plantação em silêncio. Durval olhava as trincheiras, as pimenteiras viçosas, o sistema de compostagem. Parava, observava, não fazia perguntas técnicas, só olhava. No meio da plantação ele finalmente falou. Como você sabia que ia dar certo? Dirceu olhou para a terra aos pés deles. Eu não sabia, mas eu escutei o que ela estava pedindo e tive paciência. Quando estavam saindo, Durval parou na porteira. Obrigado por receber a gente e... Dirceu, eu sinto muito pelo que aconteceu. Eu estava errado. Primeira vez que pedia desculpas de verdade. Eu sei, seu Durval, mas está tudo bem. As coisas acontecem do jeito que tem que acontecer. Durval estendeu a mão. Dirceu apertou. Não era amizade, mas era fechamento. 6 meses depois, o sítio era referência. 10 hectares, 5 funcionários, novas culturas sendo testadas. Ele também tinha comprado uma casa simples na cidade, quitada. Numa tarde de domingo, Reinaldo apareceu com cerveja. Rapaz, lembra quando eu falei para você desistir daquela terra? Dirceu riu. Lembro. Eu estava muito errado. Não foi coragem, Reinaldo. Foi desespero que virou fé. Silêncio. Cerveja. Pôr do sol. E agora, qual o próximo passo? Ajudar mais gente. Tem muita terra que o pessoal acha que não presta. Mas a terra não mente. Ela só responde ao que você oferece. 2 anos depois de ser expulso, Dirceu estava de pé no meio dos 10 hectares, que agora eram seus. 5 funcionários trabalhando nas fileiras ao fundo. Caminhonetes entrando e saindo com caixas de pimenta.
O galpão novo com o nome Sítio Vale Verde, pintado na lateral. Ele se abaixou, pegou um punhado da terra onde as pimenteiras cresciam, escura, úmida, cheia de vida. Esfregou entre os dedos, não era mais areia seca, era solo vivo. Minhocas, matéria orgânica, raízes entrelaçadas. Dirceu sorriu de canto. Nunca foi terra ruim. O erro sempre foi plantar errado. Tem gente que atravessa a vida inteira acreditando que nada dá certo para ela. Dirceu também ouviu isso quando disseram que aquela terra não prestava. Mas o erro nunca foi o lugar. Foi não entender o que plantar e como cuidar. Na vida da gente funciona do mesmo jeito. Às vezes não falta capacidade, falta direção. Toda terra é boa quando você aprende o que plantar e como cuidar. E você, tem cuidado do seu terreno ultimamente? Deixa aqui nos comentários o que achou da história. Queremos saber a sua opinião. E se gostou, deixa o seu like para que essa mensagem chegue em mais pessoas. Se inscreve no canal para não perder as próximas histórias. Um grande abraço e até amanhã.